Sem dúvida, uma das questões mais recorrentes em provas e vestibulares são os sistemas ou modelos de produção taylorista, fordista e toyotista. Vou te passar todos os segredos e características nessa aula. E no final vai ter um bônus, uma explicação extra, um prêmio para você que chegar até o final desse vídeo. Quer descobrir o que é? Então pega o seu caderno, anota tudo e bora pra cima. Fala galera, Toby na área, chegando com mais um vídeo pro canal. Antes de eu te entregar todos os segredos, deixa eu te pedir para fortalecer o canal, se inscrevendo, deixando o seu like nesse vídeo, mas principalmente compartilhando o link dessa aula nos grupos de WhatsApp da sua escola. E para disputar iPhones novinhos e ainda se divertir nas lives exclusivas aqui do canal, torne-se um membro nota 10 e vem pro nosso Kahoot. Eu te desafio a mandar bem e conseguir responder corretamente os easter eggs que vão aparecer entre as perguntas do Kahoot. E aí, vai arregar? Eu sei que você não vai, então clica no botão azul aqui embaixo, torne-se um membro e vem! Para começar, vamos entender o que é um modelo ou sistema de produção. Isso nada mais é do que a forma como um produto será produzido, quais técnicas, metodologias e tecnologias serão usados na sua produção, estoque e distribuição. E nesse contexto, seguindo a ordem cronológica, vamos começar com o taylorismo, também conhecido como sistema de administração científica. Esse modelo foi criado pelo engenheiro mecânico estadunidense Frederick Taylor no final do século XIX e tornou-se conhecido a partir da publicação do livro Princípios da Administração Científica de 1911, exatamente no auge da segunda revolução industrial. Nesse livro, Taylor apresenta vários princípios que deveriam ser adotados nas indústrias com o intuito de aumentar a produtividade, reduzir o tempo de produção e, consequentemente, aumentar os lucros. Mas afinal, que princípios eram esses? Anota aí! Em primeiro lugar, temos a hierarquia entre as funções. Isso significa que os trabalhadores comuns, aqueles que trabalhavam no que chamamos de chão de fábrica, deveriam obedecer aos seus superiores, que seriam os supervisores ou os gerentes. Esses cargos mais elevados teriam a função de fazer um rígido controle da rotina dos funcionários do chão de fábrica, principalmente no que diz respeito ao tempo, que aliás é a segunda característica do taylorismo, o rígido controle do tempo. Segundo Taylor, a produção deveria seguir um ritmo pré-determinado, ou seja, cada trabalhador teria um tempo certo, determinado para realizar uma tarefa específica, e esse tempo seria controlado pelo fiscal, supervisor ou gerente. Uma curiosidade bastante relevante é que o controle do tempo não se restringia apenas à produção em si, mas até mesmo aos intervalos para descanso. Ir ao banheiro ou beber água, tudo isso deveria ser controlado rigorosamente. A terceira característica e talvez mais importante é a especialização da mão de obra. Com o intuito de reduzir o tempo de produção, Taylor entendeu que ao invés de um operário dominar várias etapas da produção, seria melhor que ele fosse um especialista, ou seja, que ele dominasse apenas uma etapa. Se você pensar bem, isso faz todo sentido, uma vez que quando você é um especialista em algo, você tende a trabalhar melhor e mais rápido. A grande consequência dessa especialização, que merece uma menção aí nas suas anotações, é o fato do trabalhador ter se tornado um alienado. Nossa, professor, isso quer dizer que o trabalhador agora ficou burro? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Alienação significa que pelo fato de tornar-se um especialista em uma única função, o trabalhador não domina todas as etapas da produção, ou seja, na prática, ele não sabe fazer de forma completa o produto no qual ele está trabalhando, compreendeu? Ainda nesse vídeo eu vou te mostrar uma imagem que vai ilustrar perfeitamente tudo isso que eu estou falando e eu garanto que tudo vai fazer muito sentido para você, combinado? O modelo taylorista teve grande sucesso e foi adotado em praticamente todas as indústrias. Contudo, podemos dizer que esse modelo foi, digamos assim, aperfeiçoado por uma das pessoas mais influentes do século XX, mais um norte-americano ilustre, o empresário Henry Ford. Na primeira década do século XX, o automóvel era um artigo de alto luxo, fabricado de forma quase que artesanal e por isso custava muito caro, sendo acessível apenas para os milionários da época. Mas tudo isso estava prestes a mudar com a criação da Ford Motor Company. Sim, é a mesma empresa Ford, fabricante de carros, que você conhece hoje. Essa empresa foi criada na cidade de Detroit, região nordeste dos Estados Unidos, e a forma de se produzir carros nessa empresa ficou conhecida como modelo fordista. Antes de partirmos para as características do modelo fordista, é importante dizer que a Ford e o seu criador Henry Ford foram responsáveis por uma mudança em todo o conceito de produção
e principalmente de consumo nos Estados Unidos e posteriormente no mundo todo. Todas as vezes que você ouvir falar de Fordismo, lembre-se de produção e principalmente consumo em massa, em grande quantidade. Dito isso, vamos para as características que você já deve estar doido para anotar aí. Característica 1 e claro, mais importante, introdução das esteiras rolantes. Nas fábricas da Ford, o trabalhador não precisava mais se movimentar pela indústria. Agora eram as peças e as matérias-primas que iriam até o trabalhador através de uma esteira. O operário deveria permanecer fixo, realizando sempre a mesma tarefa na linha de montagem. Isso proporcionava uma produção muito mais veloz e eficiente. Característica 2. Grandes estoques. Como a produção era muito rápida, os carros eram produzidos em uma velocidade maior do que a venda dos mesmos. Isso gerava uma grande formação de estoque, tanto no produto final quanto das matérias-primas necessárias para a produção. A Ford tinha gigantescos galpões onde os carros eram estocados até que fossem vendidos. Característica 3. Padronização. Olha que frase interessante. O cliente pode ter o carro da cor que ele quiser, contando que seja preto. Entendeu nada, né? Essa é uma frase atribuída ao Henry Ford. Sinceramente, eu não sei se ele disse isso, mas ela explica muito bem essa terceira característica, que é a padronização. Todos os carros produzidos pela Ford eram exatamente iguais, ou seja, do mesmo modelo. No caso, o Ford modelo T, e da mesma cor. Todos eram pretos. Toby, mas por que os carros eram todos pretos? Como a velocidade e o preço eram muito importantes nas linhas de montagem da Ford, quando se produz apenas um modelo, no caso o modelo T, a produção tende a ser muito mais rápida. Quanto à cor, é porque a tinta preta secava mais rápido que as demais, além de ser mais barata. Só para você ter uma ideia, o Ford modelo T foi o carro mais vendido do mundo, até ser superado pelo Fusca muitas décadas depois. A soma de todas essas características do Fordismo, associado ao Taylorismo, que foi um sistema amplamente utilizado nas fábricas do Ford, passaram a ser conhecido como sistema Fordista-Taylorista e revolucionaram a produção nas primeiras décadas do século 20. O Henry Ford, além de um empresário, ele era um visionário. Tem uma outra frase atribuída a ele que diz assim: quero vender um carro para cada americano. E de certa forma isso foi possível graças ao seu modelo de produção, que como era em larga escala e muito veloz, fez com que o preço dos carros modelo T despencassem. Sem falar que o Ford entendeu que para poder comprar carros, os trabalhadores, visto até então apenas como mão de obra barata, precisavam ter salários melhores, e foi por isso que, além de reduzir a jornada de trabalho, que na época superava as 12 horas diárias, o Ford passou a pagar salários muito acima da média das indústrias naquele período. E foi assim que o automóvel se popularizou e deixou de ser um produto apenas para milionários, passando a ser o maior sonho de consumo de um trabalhador médio americano durante boa parte do século 20. Esse modelo de sucesso foi copiado por vários tipos de indústrias nas décadas seguintes, fazendo do modelo Fordista-Taylorista o padrão durante toda a segunda revolução industrial. Para você entender melhor e conseguir criar uma imagem na sua cabeça durante as avaliações, dá uma olhada nessa cena do filme Tempos Modernos. Ele é sem dúvida a melhor imagem do sistema Fordista-Taylorista. Perceba como cada trabalhador realiza apenas uma função na linha de montagem. Ele não domina as demais etapas, tornando-se um alienado. Repare na esteira levando as peças até os trabalhadores, fazendo com que o trabalho seja ainda mais rápido. Agora repare na hierarquia. Existem os trabalhadores comuns do chão de fábrica e existe o supervisor ou gerente, que faz o controle rígido do tempo do operário. Legal, né? Esse filme é uma obra-prima, um clássico que eu recomendo todos assistirem na íntegra para melhor compreender as características desse período histórico. E aí, curtiu? Agora vamos avançar um pouco mais no tempo e vamos estudar um outro modelo de produção, o sistema toyotista, também conhecido como sistema pós-fordista. O sistema toyotista foi criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial e visava atender às necessidades do país durante sua reconstrução no pós-guerra. É importante lembrarmos que o Japão foi arrasado por 2 bombas atômicas e o seu território é muito pequeno e pobre em recursos naturais. Sendo assim, o Fordismo, que era um sistema tradicional da época, não atendia às necessidades do Japão. Na realidade, o toyotismo é um sistema que passa a utilizar muito bem as novas tecnologias que estavam surgindo no contexto da terceira revolução industrial. Isso é uma diferença que precisa ficar claro para você. Enquanto o sistema Fordista-Taylorista é típico da segunda revolução,
O sistema toyotista é o sistema produtivo da terceira fase da Revolução Industrial. O toyotismo não leva o nome dos seus criadores, que foram os engenheiros japoneses. Cara, falar isso aqui é difícil, mas vamos lá. Shinjei Shingo, Taishi Ono e Eiji Toyoda. Nesse caso, você não precisa ficar decorando esses nomes. Eu nunca vi alguém cobrar isso em uma prova. O nome toyotismo veio da empresa no qual o sistema foi implementado, no caso, a fábrica de carros Toyota. As principais características desse sistema são produção flexível. Isso significa que, diferentemente do que ocorria no Fordismo, onde os produtos eram padronizados, aqui no toyotismo há uma personalização do produto. Em uma mesma linha de montagem é possível produzir diferentes modelos de carros e de diferentes cores, tudo adequado às necessidades do cliente e não mais da empresa. Alta qualidade dos produtos. No toyotismo há uma grande preocupação com a qualidade do produto, desde a matéria-prima até o produto final. Você pode verificar isso na fama dos carros japoneses. Eles são os mais confiáveis e desejados do mundo. Você aí, já viu algum carro da Toyota quebrado na beira da estrada? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Automação e robotização. As fábricas da Toyota são marcadas pelo intenso uso de robôs. A construção dos carros praticamente não contam com a intervenção humana direta. A função dos trabalhadores é operar algumas máquinas ou solucionar algumas possíveis falhas na linha de montagem. Terceirização. É muito comum indústrias que utilizam o modelo toyotista contratarem outras empresas para fazerem parte do produto, agilizando e barateando o processo. Vou te dar um exemplo. Em um carro da Toyota, os pneus, por exemplo, são produzidos por outras empresas que enviam os pneus para a fábrica da Toyota, que fazem a montagem desses pneus no carro. Mão de obra qualificada. Como a produção direta dos produtos é feita por máquinas e robôs, há uma necessidade de uma mão de obra qualificada e que entenda de diversas funções dentro da fábrica, acabando com o conceito de alienação do modelo fordista-taylorista. Ausência de estoque. Levando em consideração as características do território japonês já mencionadas, os engenheiros da Toyota perceberam que os grandes estoques geravam prejuízos. Sendo assim, primeiro os carros são vendidos e depois produzidos, não havendo mais a necessidade de estoque. Os carros saem direto da linha de montagem para o consumidor. Essa característica também reduz a necessidade de matérias-primas. Tudo que é utilizado na fabricação dos carros é comprado na quantidade exata, nem mais e nem menos. Essa característica passou a ser chamada de just in time, que significa no tempo certo ou na hora exata. Na prática, just in time significa que os produtos só serão produzidos quando forem necessários e na quantidade exata, evitando desperdícios. O modelo toyotista tornou-se um padrão a partir dos anos 80 e foi adotado por praticamente todas as indústrias dos mais diferentes segmentos em praticamente todos os países do mundo. Sendo assim, podemos afirmar que atualmente o toyotismo é o sistema produtivo mais usado no mundo. Com relação à produção de carros, os japoneses conseguiram tomar a liderança e passaram a vender mais carros que os americanos. A cidade de Detroit, conhecida como a capital mundial do automóvel, passou a sofrer com altíssimo desemprego, uma vez que as montadoras da região não conseguiam competir com os carros japoneses. E para você que chegou até aqui, parabéns! Tenha certeza que esse seu esforço será recompensado na sua avaliação. Olha, tira uma foto aí da sua nota e me marca lá no Instagram que eu quero ver o seu sucesso. Como eu havia prometido, vou te dar um bônus. Vou falar de um quarto sistema de produção que é pouquíssimo divulgado, raramente cai em provas, mas que pode fazer toda a diferença na sua aprovação no Enem ou no vestibular. Eu estou falando do sistema de produção Volvista. O volvismo foi um modelo de produção desenvolvido nas fábricas de carro, adivinha, da Volvo, uma montadora sueca dentro do contexto da terceira revolução industrial. Nesse sistema, a mão de obra é extremamente qualificada, sendo bastante autônoma, o que significa que os trabalhadores não precisam ter o seu tempo controlado por um gerente ou supervisores. Além disso, os trabalhadores estão envolvidos não apenas na produção, mas também das decisões das empresas. No volvismo, o trabalhador tem total autonomia para fazer intervenções na linha de montagem ou no sistema administrativo, sugerindo mudanças e propondo soluções de possíveis problemas. Outra característica marcante é a altíssima qualidade dos produtos,
principalmente no que diz respeito à segurança. Os carros da Volvo têm a fama de serem os carros mais seguros do mundo. O modelo volvista entende que a qualidade do produto está diretamente atrelada à satisfação dos funcionários na fábrica. Ou seja, se os funcionários forem bem remunerados, tiverem autonomia e conforto no trabalho, eles entregarão um produto de melhor qualidade. As fábricas que adotam o modelo volvista são construídas pensando no bem-estar dos funcionários, apresentando ambientes muito limpos e com o mínimo possível de ruídos. Até mesmo o entorno da fábrica é levado em consideração. Existe uma preocupação não só com o funcionário, mas também com a sua família e comunidade. É comum que a empresa invista na infraestrutura ao redor da fábrica, construindo praças e até mesmo escolas. O modelo volvista é muito utilizado no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Esse é o lugar de maior concentração de empresas ligadas à alta tecnologia no mundo. A Google, Apple, Facebook são empresas presentes no Vale do Silício, que utilizam de forma adaptada às suas necessidades o modelo volvista. Esse sistema parece perfeito, né? Então por que ele não é um modelo padrão atualmente? Esse sistema é muito caro para ser implementado e, consequentemente, os custos precisarão ser repassados para os produtos, e é por isso que os carros da Volvo são tão caros se comparados aos concorrentes. E aí, você já tinha ouvido falar do volvismo? O que você achou dessa aula? Foi importante para você? Então não esquece de se inscrever, dar like no vídeo e compartilhar no grupo de WhatsApp da sua escola ou da sua sala. Lembrando que eu quero ver as suas anotações, o seu resumo ou o seu mapa mental e também a sua nota na prova. Então me segue lá no Instagram. Fica ligado que o último vídeo da playlist está vindo aí, a quarta revolução industrial. Um grande beijo do Toby, até o próximo vídeo.